Portanto, essas 8 mortes poderiam ter sido evitadas. Tinham de ser evitadas, porque em parte nenhuma se combatem incêndios desta maneira, incêndios florestais desta maneira. Não se mandam as pessoas para a frente do fogo. Então os comandantes não sabem isso? Deviam saber, mas depois vem o Presidente da Liga e diz: temos os melhores bombeiros do mundo. Vem o Presidente da Escola de Bombeiros, da Escola Nacional de Bombeiros, que foi lá posto também há poucos meses. Não tenho nada contra o senhor, obviamente, mas que por acaso até era o Vice-Presidente da Liga, não é? E diz: a nossa formação é fantástica. Bem, alguma coisa está errada. Quer dizer, no fundo, um passo atrás seria uma boa atitude. Olha, neste caso, acho que sim. Bom, vamos avançar para a questão daquilo que resulta dos incêndios e do estado da nossa floresta. Dr. Medina, quer introduzir aqui este primeiro gráfico? Só para concluir esta questão, que eu, aliás, como disse, nem gosto de falar de incêndios nesta mas temos de falar, não é? Tem de ser, não é? Agora, no meio disto tudo, houve uma gente, que são os tais jipes. O que é que isso quer dizer? Grupo de intervenção e proteção e socorro da GNR, que foi um dos tais 2 grupos especializados, altamente especializados, que foram constituídos em 2006 ou 2007, por aí, que tem uma intervenção muito dirigida, muito musculada, e que nos tais 9 meses que não são de incêndios, andaram a fazer coisas, que era o que lhes competia. E o que é que andaram a fazer? Fizeram um exercício no Conselho de Porto de Mós, extraordinário. Porque durante cerca de 3 meses andaram a bater o Conselho todo, de braço dado, quer dizer, com a informação da Autoridade Tributária, da Direção-Geral do Território e das câmaras, e identificaram praticamente todos os proprietários das parcelas rústicas. Andaram no terreno. Ou seja, isto não é impossível quando se diz que não se sabe quem é o dono e tal. Espera lá, não é bem assim. Quando se quer, sabe-se. Através desses jipes. Porque as finanças também cobram. Claro. Bom. E depois bateram à porta dos proprietários e de cerca de mais de 3 mil infrações que haveria, porque os terrenos não estavam limpos, como a lei diz, os tais 50 metros à volta das casas, etc. Bateram-nos à porta, esclareceram, deram-lhes a oportunidade e cerca de 98% destes potenciais infratores resolveram o problema positivamente e voluntariamente. Não foi preciso aplicar coimas. Foi preciso bater à porta das pessoas. Saber quem eram as pessoas e bater-lhes à porta. E esses jipes continuam em vigor. Estes jipes continuam em vigor. São GNR. São GNR. E são muitos ou poucos? São poucos. Mas ainda assim estão nuns 20 conselhos, julgo eu. Quer dizer, a instituição desses jipes foi uma ideia realmente salutar. Correta? Sim, para fazer o cadastro e responsabilizar os proprietários. Não é fazer o cadastro. Não. Eles tinham, nos 9 meses que não são de intervenção, trabalhar para a floresta. E neste caso o trabalho foi este, foi identificar para fazer cumprir a lei. Sim. Pronto. Que era o que os canarinhos, a outra força especializada dos bombeiros, também deviam fazer. Não era com isso, mas era com enxadas e com esse tipo de instrumentos, preparar, fazer a prevenção, não é? E não é isso que fazem. Doutor Medina Carreira, vamos avançar porque o nosso tempo já está esgotado. A noção que eu tenho que o Sr. Engenheiro pareceu transmitir-me, é de que o problema do valor intrínseco destas explorações florestais tem vindo a cair. E isso tem alguma importância do ponto de vista do abandono ou do desinteresse.
Quer dizer, aquilo não tem dimensão económica para mover o proprietário. Isso Pois isso é a questão fulcral. É essa. É aí. Mas também este ano foram detidos muitos incendiários, também é importante dizê-lo. Pois sim, doutor. Pois, lá está. Incendiários há, maus acessos há, vento que se levanta de repente também há, altas temperaturas também há. Há tudo isso. Sim, agora, a floresta tem de existir contando com que tudo isso acontece. De maneira que quando há uma ocorrência ela não ganhe proporções. Então é admissível. Este ano os grandes incêndios tiveram uma área, em média, 45% superior à média do período de 2006 a 2012. 45%. Não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Isto diz-nos, não é só do vento e dos acessos, porque isso é todos os anos igual. Nem das temperaturas Portanto, há de ter a ver com coisas que foram modificadas no sistema de funcionamento. Não pode ser outra coisa. O seu conselho era repensar essa estrutura de intervenção. Repensar com quem tem capacidade para pensar. E não é repensar, digamos, pela ariata dos bombeiros. Não. Esta é uma coisa que me impressionou nos gráficos que elaborou, foi realmente a tendência para a perda de valor destes produtos florestais. Pois. Isto é devido a quê? Estamos a falar da celulose, da cortiça, pinho, castanha, pinhão... Tudo que teve tendência para cair. Portanto, isto conduz-nos a uma questão fulcral, que é, as coisas são assim porque temos um problema de dimensão da propriedade, e temos um problema de valor da floresta. Por exemplo, este gráfico que estamos a ver ao engenheiro Vítor Louro, desculpe, mas eu agora tenho que apressar um bocadinho isto. Faça por favor. Este gráfico, o que é que significa? Significa, que leitura é que faz? Como este gráfico são preços a preços constantes, revela-nos que em todo aquele grande período, que é de 75 até agora, os preços, tirando ali por volta dos finais de 80, em que subiram, têm vindo sempre a diminuir. Ora bom, isto, claro, quem é que faz os preços? É quem compra. Sim. É quem compra. Se quem compra... Então quem compra tem interesse em que isto arda. E que isso aconteça? Não, eu nessa afirmação não alinho. Não? Não alinho. Muitas vezes pode parecer... Sim, mas tem interesse em comprar barato, no fundo. Tem interesse mas nem precisa dos incêndios para comprar barato. Sim. Porque repare, o mercado permite. O mercado é um mercado muito imperfeito para o eucalipto. O mercado é constituído por dois compradores, que são duas empresas de celulose. Sim. Portanto, quer dizer, se eu tenho eucaliptos, tenho de vender a eles ao preço que eles quiserem. Claro, são eles que acabam por terminar. Eu acho que falta visão a estas empresas, que têm uma visão essencialmente financeira para produzir lucro e dividendos, e que não olham para o papel que deviam ter relativamente àquilo que é a sua fonte de abastecimento de matéria-prima. Vamos ver o preço do eucalipto em Portugal. Há um domínio da oferta, da procura. O preço do eucalipto em Portugal foi sempre a subir, desde 75. Não, o preço corrente. Sim. Mas a preços constantes. Aquelas coisas deflacionados, vermelhos cá em baixo é que são os preços são, exatamente, a linha de baixo. Que é a linha vermelha. Que vai ali encostada ao eixo. Ou seja, apesar de os preços correntes terem aumentado ali até 90, 91 aumentaram, depois estabilizaram, mas em preços constantes diminuem. E parece que os proprietários que se dão bem com isto, porque deviam reagir a uma situação destas, não é? Então porquê é que não reagem? Porque, lá está, o mercado é muito imperfeito, só há dois compradores. Pois. Portanto, os proprietários precisavam de verificar que em 2003, vendendo 1 metro cúbico de madeira de eucalipto, compravam 107 litros de gás óleo agrícola. Sim. E em 2011, ou seja, 8 anos depois, só compram 55. Portanto, temos aqui metade, este retângulo verde. Sr. Engenheiro, desculpe, peço que repita. Temos aqui este retângulo verde. Em 2003, que é esse verde, comprava-se, vendendo 1 metro cúbico de eucalipto, podia-se comprar 107 litros de gás óleo agrícola. 8 anos depois, já só se compram 55. Metade, quase.
Pronto, e as pessoas aceitam, porque não têm outro remédio, aceitam que as fábricas paguem aquele preço. E atenção, não têm margem porque o que eles produzem é para a exportação e, portanto, estão limitados pelos preços internacionais. É verdade que estão, mas não é só isso. Porque quando vão distribuir os dividendos, eles têm margem para distribuir dividendos inferiores, não é? Não, é uma opção financeira que condena. O Sr. há bocado dizia, eu não percebo como é que uma coisa tão óbvia, a propósito de outra coisa. Isso é dos 3 anos para arrumar o Estado português. Por exemplo, as celuloses empenharam-se muito positivamente no sistema de certificação. Certificação dos produtos, portanto das madeiras, porque depois isso lhes é exigido quando vendem a pasta e o papel, etc., no mercado internacional. E era um caminho a trilhar, efetivamente, e que se tem trilhado de alguma maneira. Pois bem, há situações em que a celulose se está aflita em termos de abastecimento, e então a madeira que vem certificada tem um prémio no preço. Pois acontece que em casos de aflição, a própria celulose paga mais a quem não vem certificado do que a quem está certificado. Bom, isto é a condenação logo de uma ideia totalmente, não é? Andamos a brincar com coisas sérias. Porque depois, a doutora Judite, se tiver uma pequena exploração e fizer brócolos, pode resolver fazer hoje brócolos porque está a perceber que há uma tendência boa e que daqui a 2 meses, quando eles estiverem para vender, a coisa vai dar. E se não derem também, olha, são 2 meses. Mas em floresta não são 2 meses. Se forem eucaliptos são 10, 20 anos. Sim. E se forem pinheiros são 30, 40 anos. E se forem sobreiros são opções muito longas. É uma centena de anos, não é? Então, precisamos de outra visão, uma visão de futuro, para poder dar valor à floresta portuguesa. Porque se não dermos valor, não adianta fazer leis a dizer que é obrigatório isto e aquilo. É obrigatório que é limpar o mato. Se eu não tiver dinheiro, limpo o mato contigo. Bom, inevitavelmente temos de falar da evolução do preço médio da cortiça, não é? Vamos a Porque isso. nós somos o principal ainda somos o principal produtor do país de cortiça? Somos e seremos, porque temos mais de metade da cortiça do mundo, não é? Pois. E da boa. E boa. Agora, também aí, como se pode ver pelo gráfico seguinte, o preço é constantemente a cair. Não é? Tínhamos cerca de 45 euros no princípio da década e no fim da década tínhamos 30. Sim, isso foi uma queda de 30 e tal por cento. Portanto, isto acontece assim em tudo. Só não está a acontecer no pinhão e na castanha. Olha, se calhar porque são muito menos florestais do que o resto, não é? Portanto, estes preços têm estado a cair em benefício da indústria. Pelo menos a indústria não se queixa, quer dizer, distribui os dividendos, não é? E faz novos investimentos, etc. Portanto, aí o meu benefício não é. Dos proprietários não é. Aproveitam a situação do mercado, é natural. Bom, mas também, eu com isto também não estou a dizer... Claro, mas também são indústrias que criam muito emprego e que alimentam muitos postos de trabalho, não é? Alimentam muita coisa, até postos de trabalho. O problema é a desvalorização da fonte produtora da riqueza que é a floresta, não é? Sim. Sim, tem que haver aqui uma visão diferente de forma a conciliar as coisas entre aquilo que é o valor intrínseco da floresta e depois os interesses empresariais que giram à volta do negócio. Neste que estivemos aqui a dizer, eu não falei no Governo. Porque isto não é responsabilidade do Governo. Isto é responsabilidade dos compradores e dos vendedores. Mas, apesar de tudo, o Governo tem também a responsabilidade. Porque, por exemplo, abordei o problema da certificação. Sim. Pois bem, continua a não ser possível certificar uma empresa de trabalhos florestais, apesar da diretiva comunitária obrigar, porque o Governo continua a dizer que isso não é possível assim, e então estamos nesta caricatura que é andarem as empresas de construção civil a intervir na floresta, porque essas sim têm alvará. Ou então as nossas empresas têm de ir para a Espanha para virem de lá com alvará. Isto é uma coisa... Isto é a responsabilidade do Governo. Isto é a política pública. Isso, a burocracia é o inferno. Mas isto não é burocracia.
Isto é decisão política. Não, isto não são os burocratas. Mas é a administração pública que tem que apreciar a entrada dessas empresas. E é o ministro que tem de, se calhar, dar uma mesa e dizer que não. Mas isso em última instância, estas coisas são sempre da responsabilidade do ministro. Não. Doutor Medina, Duarte Pacheco é uma coisa. Doutor Medina,